Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Sonhador. Ontem foi 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E pensando nisso, o nosso assunto de hoje é Pátria Amada Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre patriotismo, sobre amor à pátria, o que isso significa e o que o patriotismo tem se tornado hoje na política. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos. Podem interagir, podem comentar. Na descrição do vídeo tem um link para o cadastro. Quem quiser se inscrever e receber os conteúdos nossos semanais, podem ficar à vontade. Tá? Hoje eu terei dois convidados especiais, dois amigos meus, colegas do Movimento Acredito. O Thiago, que é o segundo convidado, ele está chegando, logo logo ele entra, e aí eu já apresento ele para vocês. Por enquanto, nós vamos conversar aqui com meu amigo Gabriel Fernandes Faustino, estudante de História da FFLCH USP. Seja bem-vindo, Gabriel. Opa, você está sem fone. Tô mutado, né? Problemas técnicos aqui. Oi, Gustavo, tudo bem? Agradeço o convite. A gente fala Fefeleche aqui na USP, né? Mas faço história, estou no terceiro ano, participo do Movimento Acredito, sou de São Bernardo do Campo, e vai ser um prazer aqui conversar com vocês, muito qualificados, para debater esse tema que é tão urgente atualmente, né? E a gente precisa, com certeza, disputar esses espaços, esperando aí o Thiago para a gente ter um papo bem legal. Sim, com certeza. Nós que estudamos a história a fundo, né? Eu também sou estudante de história. Sabemos que nem tudo que reluz é ouro, né, na história. Ainda mais quando se trata das datas comemorativas, sempre colocam-se um misticismo em cima delas, né? Algo que sempre parece ser um conto de fadas. Então, eu quero saber de você, qual é o real, na sua opinião, qual é o real significado do 7 de setembro? Bom, eu acho que essa pergunta ela é bem complexa, né? Mas acho que o que a gente experimenta com o 7 de setembro é que, para o povo brasileiro, para o brasileiro comum, né? É um dos feriados não cristãos que as pessoas mais lembram, de certa forma. É um Sim, daqueles feriados que está na cabeça de todo mundo, junto com Tiradentes, principalmente. A gente precisa aproveitar muito isso, porque a gente costuma dizer que o brasileiro é um povo sem história, um povo que não tem memória, mas se você perguntar o que é o 7 de setembro, as pessoas vão ter mais ou menos uma resposta mínima para dar para essa pergunta, né? E eu acho que, assim, principalmente nos últimos 10 anos, desde aquela publicação do Laurentino Gomes, de 1822, e a repercussão disso na mídia, né, no grande público, a gente tem uma mudança do significado do 7 de setembro. O que antes a história oficial pregava, né, como um Dom Pedro, um grande herói que fundou a nação brasileira, ultimamente isso vem sendo muito questionado e as pessoas já têm uma imagem muito diferente. Aquele 7 de setembro marcado por um acaso, ele subindo a serra com problemas no estômago e recebe a mensagem, né, no Riacho do Piranga. Um Dom Pedro mulherengo, que também é muito impulsionado por essa novela aí que está reprisando na Globo, inclusive, né, o Novo Mundo, de 2017. Então, eu acho que nos últimos 10 anos abriu uma janela de oportunidade para os historiadores e para quem quer pensar um Brasil diferente, para a gente questionar os significados que vieram sendo atribuídos ao 7 de setembro. A gente pode passar de ver o Dom Pedro como um mulherengo e como uma figura normal, assim, comum, para entender que a construção histórica do 7 de setembro, como data oficial, ela passa muito pelo ocultamento, né, por minimizar figuras como a Imperatriz Leopoldina, que foi fundamental para esse processo, a Maria Quitéria nas lutas pela independência na Bahia. Então, eu acho que o significado do 7 de setembro, em 2020, vamos dizer assim, ele está muito mais no presente do que no passado, de forma que a gente tem essa função de debater o que aconteceu, qual projeto político foi posto em vigor no Império, o que dele resta atualmente, né, o que resta da monarquia, o que resta do Grito de Ipiranga até hoje. E eu acho que o 7 de setembro, no caso, representa uma oportunidade para a gente discutir mais a história do Brasil com uma data que as pessoas têm mais na mente, né, têm mais na memória,
e que é mais fácil de resgatar, de criticar e de propor uma história diferente, uma história de quem foi oprimido, de quem está ocultado. Então, eu diria que é isso, basicamente. Muito bem. Seja bem-vindo, Thiago, meu querido. Thiago é formado pela Federal de São Paulo também em História. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado a vocês pelo convite. Thiago é formado. Estão me ouvindo bem? Então, tá tudo certo? Então, é um prazer estar falando com vocês aqui. Eu entrei atrasado por um problema simplesmente de deslocamento, né? Mas fica tranquilo, acontece. É um prazer, Gustavo, falar com você. E Gabriel, meu líder de Acredito, é um prazerzaço dividir essa live aí com vocês. Muito bem. Quando você chegou, o Gabriel estava concluindo a resposta dele. Eu vou refazer a pergunta para você. Nós que estudamos História mais a fundo, porque eu também sou estudante de História, sabemos que nem tudo que reluz é ouro, principalmente quando se trata de datas comemorativas, né? Tem sempre um miticismo em volta das datas comemorativas e tal, e eu quero saber qual é o real significado do 7 de setembro para você, Thiago? Olha, do ponto de vista da história política do Brasil, ele é bastante relevante no sentido do país conseguir a sua emancipação política, né? Eu considero o 7 de setembro nesse sentido. Agora, do ponto de vista histórico mesmo, é bom a gente lembrar do processo todo, né? E da sua consequência. Então, quando a gente olha a independência do Brasil, a gente vê um esforço muito grande de unidade para manter-se a unidade desse vasto território colonial. Você também tem essa questão da emancipação, mas principalmente uma estabilidade social, a manutenção do status quo por parte de uma elite brasileira e portuguesa que não queria mais ser a segunda divisão em Portugal, vem para ser a primeira divisão aqui, se a gente pode simplificar. Mas é isso. Eu acho que o ponto de vista histórico é esse. Agora, a ressignificação, a reinterpretação do período, o Gabriel foi muito feliz, é crucial para a gente entender essa situação. Me incomoda muito, e isso acontece, Gabriel, essa visão do Dom Pedro como mulherengo, não é de hoje, é uma visão que está cristalizada praticamente na teledramaturgia brasileira e também em grande parte da literatura, porque você tem a série, que eu acho que foi a principal série sobre o período, que é a série O Quinto dos Infernos, dos anos 2000, 90, 2000, aí, que delimitou um espaço muito bacana para reinterpretação. E essa reinterpretação caiu nessa questão do mulherengo, do cara que gostava da farra, que ele gostava mesmo, na verdade, é evidente, mas cristalizou. Agora, como político, ele foi totalmente inapto, era um Dom Pedro absolutista, por um tempo iluminista, praticamente, né? Ele reagiu ao Congresso de Viena, era um pessoal que estava de olho nessa questão absolutista. Tanto é que ele vai para Portugal brigar com Dom Miguel. Então, mas é isso, eu acho que o Gabriel foi muito bem, mas eu queria pontuar essas situações. Muito bem. Hoje a gente vê que o verde e amarelo se tornou um símbolo de parte da política, né? Só por um lado. Sempre dando a entender que aqueles que não estão na direita, que não apoiem o presidente, principalmente, não são patriotas, não gostam do país e por aí vai. Como que vocês veem isso? Essa usurpação, digamos assim, dos símbolos nacionais para uma área política somente. Pode Gabriel? começar, Thiago? Posso? Acho que pode ser o Thiago. Essa é a Bom, eu vejo como a grande
um dos grandes erros da esquerda, né? A esquerda tem o declínio, tem o primeiro erro, que é o que vai perdurar por mais tempo, que vai ser difícil de apagar, que é o declínio ético da causa e do propósito. Isso vai ser difícil, isso, a projeção é que a direita revoltada, não tanto, né? A bolsonarista deve acabar no próximo ciclo eleitoral, mas o centro-direita deve continuar por bastante tempo, ocupando um vácuo por causa desse declínio ético e moral da esquerda. O segundo erro foi esse, bandeira vermelha para tudo quanto é lado. Você vê manifestações ideológicas e você separa essa questão das cores, é evidente. Você tem, o ser humano ele é bipolar, né? Eu costumo brincar. Ou é certo é o errado, é o preto é o branco, e assim vai, né? Então, Gustavo e Gabriel e amigos, eu acho que é um dos grandes erros da esquerda usar somente o vermelho, né? Agora, é também um assalto dessa direita pegar as cores da pátria e transformar ideologicamente nas suas cores, as cores que representam a sua ideologia. Aí complica. É aí que está o grande problema. Então, nós temos o erro da esquerda e esse assalto, né, que a direita extremada, a direita aloprada, que eu chamo, fez das cores. São as cores do Brasil. E a gente também não pode delimitar e falar que a esquerda é extremamente antipatriótica. Não é isso. Ela só errou na questão das cores, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode roubar as cores da nação. Existe um jogo político, só que o verde e amarelo, e o azul e o branco estão por cima, né? Estão por cima. Você pode pegar uma outra cor, mas essas quatro cores são as cores da nação. Então, temos um problema aí dessa polarização que me preocupa muito. Muito bem, Gabriel. Eu concordo muito com o que o Thiago falou. Acho que tem um erro estratégico crucial da esquerda em não se apropriar dessas cores devidamente. E eu acho que a grande problemática da direita, e principalmente a extrema-direita, se apropriar dos símbolos nacionais, da bandeira, eu acho que é algo que é muito marcante. A camisa da seleção brasileira, principalmente a partir dos protestos de 2013, né, é uma questão de que pouca coisa une o povo brasileiro. Pouquíssima coisa tem de comum entre os 26 estados e o Distrito Federal e as diversas etnias, credos e classes sociais que a gente tem. Uma das poucas coisas que une é justamente o símbolo nacional, o hino e a seleção brasileira. E quando a direita se apropria desses elementos, a gente cria uma ruptura social profunda, em que a gente da esquerda, a gente não consegue usar verde e amarelo, sabe? É uma coisa bem complicada, assim. Você olha uma pessoa na rua com a camisa da CBF, você já pensa com um olhar meio torto, assim. E eu acho que esse é o grande problema, porque uma coisa que era nacional, é evidente que tudo que é nacional tem uma certa ideologia por trás. Não é que é nacional que é neutro, mas por ser nacional deveria representar o todo, né? Deveria representar a nação. E quando você injeta no que é nacional, no que deveria ser comum, uma ideologia política específica, você está cada vez mais incentivando essa polarização. Porque aí é muito mais fácil dividir o país em quem quer a bandeira do Brasil verde e amarela e quem quer a bandeira do Brasil vermelha, entre os patriotas e os comunistas. Então, quando você rouba esses símbolos, que é literalmente um roubo, não deveria ser correto um partido político, uma ideologia, cooptar esses símbolos nacionais para um determinado projeto. E, além do mais, né, um projeto que é conservador, que é elitista, que oprime as minorias e que está se dizendo representante da nação. Quando você veste o verde e amarelo, você está dizendo, este é o projeto que o Brasil deve defender. Quando o Bolsonaro fala que meu partido é o Brasil, ele está claramente falando que o Brasil é esse país opressor, esse país que exclui oportunidades e que representa um grande retrocesso na nossa história, né? Então eu acho que esse é o grande perigo da apropriação do verde e amarelo. E a gente, como progressistas, a gente tem que entrar nesse debate. Eu, inclusive, agora, não sei se dá para ver, eu tô com a camisa da seleção brasileira que é vermelha, que eu comprei, inclusive, na época da Copa, porque, enfim,
Não queria usar verde e amarelo. Mas. Não, peraí. Levanta de novo aí. Levanta aí. Ah lá. Do lado esquerdo da sua camisa. Tem a CBD. Mas sim, aqui sim. Tem outra coisa. Pode falar, Tiago. Não, então é isso. Gabriel, você foi até roubando a pauta um pouco, Gustavo. Nos Estados Unidos, você tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Todos eles usam o azul e o vermelho e branco, né? Que são as cores da nação. E o debate ideológico permeia, mas veja, o catso da bandeira vermelha não aparece. Aparece todo mundo convergindo para a bandeira nacional, ou seja, sim, são progressistas e conservadores brigando por um projeto de nação. O que fica dessa crise de direita e esquerda é que são projetos ideológicos individuais desses grupos. E isso aí é péssimo para a democracia, porque você não tem as cores. O meu sonho era ter o Lula com a bandeira, com os logos, né, a arte de campanha, que é o que identifica, é o marketing, com a questão verde e amarela, né? Como todos os candidatos aqui em Santo André, com o azul e branco, sabe? Alguma coisa desse sentido. Então, é complicado, Gustavo e Gabriel. É bem complicado isso. Eu também queria adicionar, né? Desculpa, Gustavo, de cortar. Sim, não, pode à vontade. Essa questão não é desde sempre que a esquerda não usa. Se a gente voltar lá para a época do Getúlio Vargas, ou posteriormente, inclusive, existe uma apropriação muito melhor dos símbolos nacionais, né? Acredito que, principalmente no período da ditadura, isso tem uma problemática que vai gestar na esquerda essa repulsa ao verde e amarelo. Mas que a gente tem que entender que o surgimento da esquerda brasileira é um surgimento nacionalista, né? De certa forma. Um surgimento vinculado à defesa dos interesses nacionais contra os interesses imperialistas, estrangeiros, que ameaçassem a nossa soberania. E é muito interessante como os conservadores atualmente, que usam verde e amarelo, eles são meio paradoxais, né, nessa defesa. Porque ao lado da bandeira brasileira, ao lado do verde e amarelo, está a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos, tem a privatização, tem a venda do pré-sal, tem entregar tudo, liberar visto para os americanos, sem contrapartida. Então, eu acho que isso tem muito esse elemento também, que não é uma coisa desde sempre, que a esquerda, no seu surgimento, era nacionalista, né? Então a gente não pode cair nesse jogo de que os patriotas são da direita e a esquerda quer o interesse de Cuba e da Coreia do Norte, da China, enfim, que eu acho que é uma questão interessante. Muito bem. Eu vejo, assim, essa questão até como uma questão de respeito, né? Porque, como vocês mesmos falaram, a questão do verde e amarelo é algo nacional, é algo que envolve toda a população. E a hora que o pessoal da extrema-direita se apropria desses símbolos nacionais, eu vejo com uma certa preocupação, porque a hora que as coisas começarem a dar errado, e vão, a gente sabe, né? Isso pode ficar como característica do país, do nosso país ser algo errado, ser fruto do que vier, dos problemas que vierem. Então, eu acho que é uma questão da gente até respeitar o nosso país quando a gente fala, não, ó, aqui é o verde e amarelo do país, tá, mas eu vou usar essas cores para me manter independente, para mostrar o que eu represento, para mostrar as minhas ideias. Porque se der errado, é o meu setor que está sendo prejudicado. E não estou envolvendo a figura do país, entendeu? Eu vejo dessa forma também. É uma questão da gente respeitar, ser patriota também. A gente não misturar as coisas. E sim separar o joio do trigo. O Thiago caiu, daqui a pouco ele volta. Temos uma pergunta aqui do João. Vamos lá. Vocês acham que a direita afastou a esquerda do patriotismo, num bom sentido, e a esquerda aceitou e continuou nessa ideia? O que vocês acham? Vou repetir para o Thiago. Tiago, temos uma pergunta do João aqui. Vocês acham que a direita afastou a esquerda do patriotismo, num bom sentido?
E a esquerda aceitou e continuou nessa ideia? O que acham? Pode começar, Gabriel? Posso. Bom, eu acho que, de certa forma, sim, se a gente pegar o recorte histórico, né, principalmente voltando para 64, a questão do Brasil é meu deixo, a cooptação da Copa do Mundo de 70, por exemplo, para a defesa do regime, a gente tem esse elemento de que a direita ela se apropria de uma forma mais total, de uma forma mais a legitimar o seu projeto político dos símbolos nacionais, e a esquerda ela acaba se afastando disso para marcar sua posição de oposição a esses elementos. Então, como a direita, o regime militar, estava se apropriando dos símbolos, a oposição ela vai se afastar meio que naturalmente, no sentido de falar, isso não me representa, essas cores não me representam, eu vou ser representado de uma forma alternativa. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que isso é um elemento que, historicamente, dá para ser explicado, mas que, se a gente pensar politicamente, você tem esse abandono das cores que nunca foi fielmente retomado, né? Não só das cores, mas dos símbolos como um todo. E aí eu até aprofundo um pouco mais as cores, a bandeira, o hino, mas também os heróis nacionais. Quem são os heróis que a esquerda ela defende, de certa forma? Que história do Brasil eles querem contar para a massa da população? Porque a história do Brasil, a história oficial que a gente tem, é uma história elitista, conservadora, que é desse 7 de setembro, que manteve, como o Thiago bem falou, o status quo e manteve a exploração da mesma forma, praticamente, do que o sistema colonial. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem esse afastamento, entre aspas, natural, por uma questão de marcar posição, existe esse erro estratégico em não disputar os espaços simbólicos da representação nacional. E isso vai se agravar nos momentos de crise. Enquanto os governos petistas iam bem, a economia subia, isso não era uma questão. Na Copa de 2010 não foi uma questão usar verde e amarelo. Na Copa de 2006 também não foi uma questão. Então, principalmente a partir de 2014, com a Copa no Brasil, né, a partir dos protestos, enfim, com esse vácuo deixado pela esquerda, que ela fica no poder por muito tempo e se estabiliza sem questionar esses símbolos e, além disso, além de não questionar, não colocar nada no lugar, não propor uma narrativa diferente que costurasse a nação brasileira. Então, eu acho que a partir de 2013 a gente tem esse elemento. Então, de certa forma, sim, a direita afasta a esquerda dos símbolos nacionais, mas a esquerda também tem um erro estratégico em não disputar, ou melhor, em demorar para disputar esse espaço. Atualmente, eu acho que a gente tem um movimento para disputar isso, né? Acho que vocês viram muita gente no Twitter colocando a bandeirinha do Brasil para tentar disputar esse espaço também. Então, eu acho que é tarde, mas antes tarde do que nunca. Concordo, análise perfeita, Gabriel. Mas eu só acrescentaria o seguinte: a disputa é de projeto de nação. Eu acho que o caminho, por exemplo, o Movimento Acredito, o Movimento Agora, o Renova BR, todos eles. Por que a gente caminha pelo meio? É um grupo que mantém certa pluralidade, porque é um projeto de nação, é um projeto comum de mudar os hábitos da política. Agora, o que mais me deixa curioso é que na disputa direita-esquerda, você não tem um projeto de país definido. Você não tem mesmo, sabe? Quando você quer a esquerda, o campo, eu vou massificar. Eu não gosto de direita e esquerda, porque quando eu falo esquerda, eu estou falando de comunista também, e quando eu falo de direita, estou falando de nazista. Então fica muito, né? É um guarda-chuva muito grande que camufla algumas coisas. Então, o campo progressista, ou seja, os socialistas, principalmente os comunistas, eles parece que defendem um projeto individual e não colocam o interesse nacional dentro desse projeto. Então, por exemplo, quando você faz um programa para erradicar a pobreza, o Bolsa Família tinha que ser constitucional, como será o Renda Brasil. Então, veja, olha a diferença. Não tem essa de, vou acabar com o Bolsa Família. Não vai acabar porque é a renda mínima. Renda mínima universal.
Não vai acabar. Um projeto de nação que a esquerda implantou. Veja, é um projeto de nação. Da mesma forma, o projeto de privatização é um projeto, uma bandeira, né, da questão da direita, né, do pessoal mais liberal, que se diz liberal, né? Então é isso. O grande problema, João, Gabriel, Gustavo e amigos, é a questão do projeto nacional. Porque direita, esquerda, socialista e conservador, socialista e liberal, social-democrata, que é o que eu sou, existem, essas pessoas existem em todas as partes do mundo. Só que o que está em jogo? Um projeto de nação, não um projeto individual. Você vê as manifestações as manifestações de 2013, por exemplo, ou Dilma, né, a favor ou contra. É vermelho contra o verde e amarelo, mas ela é presidente do Brasil. Então você está apoiando um projeto de nação. E a esquerda caiu na armadilha, porque se eu fosse de verde e amarelo e falar, não, eu sou apoiador da presidente Dilma, entra naquela, não, você está mentindo, não, que isso, é que aqui. E você chega a expulsar pessoas por causa da cor da camisa, e não pelo que ela pensa, pelo projeto de país. Então, esse é o grande erro da esquerda. A esquerda é meio arrogante, meio não, totalmente arrogante. A esquerda brasileira é de uma arrogância terrível. Ela não dialoga, ela foi se afastando, e veio o declínio ético que ninguém esperava. Então, para um cara arrogante voltar, primeiro assumir o erro, depois se nivelar para dialogar, isso é muito difícil, cara. É uma a academia brasileira é extremamente arrogante. E grande parte da academia brasileira é ou social-democrata ou socialista. Arrogantes ao extremo. Então, eu acho que isso aí, a direita passou de passagem. Sim. Eu também acho que ao pensar 2013, né, os projetos políticos que estavam em disputa, os grupos que estavam ali no confronto político nas ruas, né, eles tiveram que pensar quais símbolos vamos usar. Né? Então, que elementos a gente vai buscar do passado, que elementos do contexto internacional a gente vai pegar para formar nossos protestos, nossos slogans, nossos gritos de guerra. E nesse pensamento, o verde e amarelo ficou com os patriotas, o verde e amarelo ficou com os conservadores, né? Então, nesse pensamento de como formular, como marcar a posição nas ruas, a direita ela conseguiu cooptar esse sentimento nacional, esses símbolos que eram tidos como nacionais, enquanto a esquerda ela opta por outros caminhos que justamente, como o Thiago coloca, eles não debatem um projeto de nação, que eu acho que é o grande problema. Eu também não sei o que vocês acham, né? Mas para mim nem a direita tem um projeto de nação, né? Acho que se a esquerda não tem, tampouco a direita tem, né? Eu acho que o projeto do Brasil é não ter projeto, justamente, que é o grande problema do nosso debate público, né? E quanto mais essa polarização se intensifica, a gente vai estar debatendo cada vez coisas mais periféricas, mais que não vão ter um impacto no futuro, um impacto estrutural, né, no país. Acho que, enfim, eu era muito criança em 2010, mas eu lembro que os debates em 2010 eram muito mais frutíferos, a gente estava debatendo coisas muito mais profundas, tripé macroeconômico, reforma da Previdência desde o começo, mas a gente estava debatendo temas que representavam, de certa forma, um projeto, representavam coisas que iam durar mais que 4 anos ou 8 anos com a reeleição. E em 2018, o que eram os debates? Né? Os debates eram muito simplórios para caracterizar um debate público. Né? Então, eu acho que é isso que resulta dessa polarização, dessa falta enfim, de estratégia política para disputar esses espaços. Resulta no empobrecimento do nosso debate. Gustavo e Sim, Gabriel, exatamente. deixa eu só pontuar. Existe um lampejo dessa nossa esperança por um projeto de nação. O Ciro Gomes lançou o livro Projeto Nacional, que é um grande livro, é um espetáculo. Estou de frente para ele. Inclusive eu tenho, tá aqui do lado. Não, então, leia, né? Eu acho que tipo a gente quando lê, você fala, pô, o Ciro é o candidato ideal. Só que o problema do Ciro é o jeito, né? É o jeito. Ele fala pra gente, ele agrada a grande parte da nossa geração, tal, mas é o cara ideal. Eu acho que ele escreveu. A gente vai ter uma estratégia clara. Fala, olha, eu quero isso, isso, isso.
O problema é que ele é o candidato certo para a época errada, né? A gente está discutindo como bater em Bolsonaro. Eu acho que ele venceria fácil o Bolsonaro. Só que ele precisa ajustar o tom da fala e entra no marketing, né, barato, que eu também odeio. Tira a espontaneidade do Ciro. Mas o Ciro está caminhando por esse sentido, Gabriel. Eu acho que esse projeto que a gente quer. Só que o problema é que um comício do Ciro não vai ter verde e amarelo. Você entende isso ou não? Sim. Não tem verde e amarelo. Poxa, mas então não é projeto nacional, é projeto do Ciro ou de uma parte da esquerda? Esse é o grande problema. Então, se o Ciro meteu verde e amarelo e a gente comprar essa ideia, todo mundo. Aí embola. Acho que esse é o ponto positivo, né? Porque aí vai colocar a questão na cabeça das pessoas, né? O que é o verde e amarelo? O que é isso? Eu acho que é um ótimo caminho, né? Que nem nas eleições de 2018, a gente subestimou muito o fator Bolsonaro. A gente não esperava que iria explodir da forma que explodiu. E a realidade disso é o debate, o baixo nível do debate, como você mesmo falou, Gabriel. E aí, quando fomos para o segundo turno, que o Haddad mudou toda a identidade dele para verde e amarelo, aquilo soou de uma forma muito falsa. Porque deu a entender que, não, ele tá usando o verde e amarelo porque o outro lá tá usando. Ele não tá nem aí pro verde e amarelo, mas ele tá usando lá porque o outro tá usando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai pôr o verde e amarelo para a gente não abrir espaço para essa questão, para esse apontamento no sentido de que a gente é falso, a gente somente está querendo ganhar confete. E ao que tange o que vocês falaram sobre o Ciro, eu concordo plenamente. Ele é o único candidato que realmente estava preparado para ser presidente do país. Gustavo, veja, é uma coisa muito importante aqui, cara. Eu acho que o marketing, pelo marketing, deu na resposta, na reação do povo. Tipo, foi marketing. Porque não veio o verde e amarelo do Haddad, não veio com uma meia-culpa. Não veio com um pedido de desculpa pelo declínio ético. O que pegou, tem um livro muito bom que aí eu aconselho vocês. Eu acho que o Gabriel já teve contato, o Gustavo também, mas o povo que nos assiste. Que chama-se Eleição Disruptiva. É um livrinho pequeno de 140 páginas, você lê. Eu li em 2 dias. Foi uma coisa assim, então a leitura é fluida. Mas veja, o que deu a vitória ao Bolsonaro? Foi o sentimento. Foi o partido da Lava Jato. E o que é o partido da Lava Jato? É lidar com essa questão do declínio ético. Então, o problema todo é essa falta de declínio, o declínio ético do PT, principalmente, mas da esquerda como um todo. E aí você tem um cara maluco que fala asneiras e não tem declínio. O declínio moral do Bolsonaro era a grande questão. Não foi a facada, foi o que ele foi construindo com o passar do tempo. Ele deu voz a uma direita que, nos tempos de democracia estável, não aparece, porque é um discurso muito ruim, né? Então, é isso que eu digo. A esquerda precisa vir com o verde e amarelo, mas com um meia-culpa. O grande problema aí embaralha, né, Gabriel? Vai embaralhar. Mas eu acredito nisso. O problema do Ciro também foi a questão, justo, de novo, do discurso, né? Ele discursou, ele vai para o Jornal Nacional falar do Serasa. Caiu na brincadeira, por quê? A forma de se comunicar. Você precisa de uma postura, uma postura de candidato, de estadista. O Ciro ainda não tem, é muito bonachão. Não é o Brasil que a gente quer para a saída da crise, apesar que o cara é muito inteligente. Mas é a maneira, tem que, né, o espaço para político espontâneo é muito pequeno hoje, só se for assim, porque vem o enlatado da política, né, do marketing eleitoral. Porque acho que 2018 mostra bastante que não basta só preparação, né? Não basta só você ter um currículo, não só 2018, né? Mas as eleições como um todo. Não basta você ter um currículo,
talvez não basta nem você ter um projeto, né? Acho que isso também pega para as pessoas. O que eu gosto bastante, particularmente, do Haddad. Eu acho que ele tem visões que até divergem do próprio PT e da própria concepção que os governos petistas tiveram nos últimos anos. Só que eu acho que o que pega para o Haddad em 2018 é justamente isso que vocês apontaram. Pareciam estratégias muito eleitoreiras, como se o Haddad fosse só o boneco do Lula, como se ele não tivesse ideias, como se fosse manipulável. E essa questão da alteração da identidade visual para o segundo turno também vai nessa mesma toada, né? Para quem já estava pensando que o Haddad era só um fantoche, era alguém que não tinha ideia, que ia ser controlado pelo Lula, que no sentimento lavajatista, que estava muito mais em alta, né, 2 anos atrás, do que atualmente, com o Dallagnol sofrendo sanções e tudo mais, acho que pega muito isso, que o cara que era considerado o maior criminoso do país, que estava preso, né, que queria disputar as eleições, coloca um que as pessoas acham que é um fantoche, e esse cara, ele muda a identidade visual para uma que já estava, entre aspas, consolidada com a direita, com o Bolsonaro, acho que para as pessoas pega muito isso. Ele está se aproveitando do momento para se apropriar desses símbolos. Também acho que é o momento de sair com verde e amarelo. Já de cara, você fala, essas são minhas cores. Não são só minhas cores, essas são as cores do Brasil, porque eu defendo um projeto nacional, um projeto político de longa duração e não um projeto de governo. Então, eu acho que essas são questões fundamentais, né? Que a gente tem que pensar também no marketing, como comunicar. Inclusive, você falou do Serasa, né, do Ciro. Hoje eu estava lendo, inclusive, que o Serasa fez algo parecido com o que o Ciro tinha proposto em 2018. Que para pessoas com dívidas até R$ 1.000, você podia pagar R$ 100 e estava tudo certo. Que as pessoas teriam dado risada, né, e deram risada em 2018, muito mais pela capacidade de articulação e comunicação do que pelo propósito, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar as candidaturas. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a todo mundo, que eu saí correndo aqui, porque meus cachorros escapou na rua, eu fui correr atrás deles. Mas eu voltei, já tomei um fôlego para a gente continuar. Uma questão que o Thiago mencionou também, que eu acho importante a gente colocar nesse debate, a gente enaltecer, é a questão do ego, né? A disputa pelo poder dentro das correntes da esquerda. E quando a gente vê a esquerda, ele também colocou isso, a gente vê desde centro-esquerda, que pode dialogar com o outro lado, até o extremo que não quer papo com ninguém. Eles são a última bolacha do pacote. E nisso eu me sinto um tanto quanto satisfeito que enquanto alguns partidos simplesmente trocaram identidade e o nome para ficar bonitinho e tirar a palavra partido do nome, o partido que eu sou filiado, o PSB, fez um longo processo de estudo, de autocrítica, que vai resultar na reformulação do programa, do estatuto, do projeto do partido. E eu acho que todos deveriam fazer esse processo, né? Uma reformulação, uma autocrítica, ver onde erraram, como erraram, porque o país precisa que a gente dê as mãos e que a gente seja humilde. Não é momento para a gente querer protagonismo por protagonismo, né? O que vocês acham disso? Quem quer começar? Não sei se o Thiago aí tá aí, eu posso começar. Não, eu acho que É que a câmera tava meio travada. Desculpa. tá tudo certo? Tá tudo ok? Então tá bom. Não, eu acho que o partido político, cara, primeiro a gente precisa reformular. Porque, por exemplo, aí o movimento do PSB foi muito bonito. Só que o Márcio França, que é o coronel de São Paulo, não estava. Então, pera lá. Então, nós temos um problema aí. Então, enquanto não tiver uma estrutura nova para os partidos políticos, dá no que dá. Então, por exemplo, a gente pega o Podemos. O Podemos é a máquina a máquina eleitoral mais pragmática de todo o estado de São Paulo, e se bobear de todo o Brasil. É pragmática, é científica, é pontual.
não tem problema em ser, mas o que defende? O partido de centrão. O partido de centrão, mas o que defende? E como é que isso é estruturado? Tem democracia interna ou não tem? Então, pensar em todos esses partidos políticos como uma coisa a se reformar. A Lei 9.504, né, dos partidos políticos, que define isso. Ao mesmo tempo, foi feito em 97, mas a gente precisa olhar, né? Olhar, ver, reformar de fato a coisa. É triste isso, é muito triste. É realmente muito triste. O declínio ético da esquerda nos colocou nesse abismo. A falta de educação política do povo brasileiro vai piorar o cenário. E o debate estadista de para frente tal vai complicar aqui. É um prognóstico pessimista, mas é o que eu vejo. Eu concordo também com o Thiago, e eu acho que assim, a gente está discutindo patriotismo, pátria, tudo isso, e eu acho que os partidos entram nisso na seguinte questão. Eu acho que cada partido que existe no Brasil tem que responder claramente a questão: que pátria que queremos? Que pátria as pessoas do PSB querem? Que pátria as pessoas do PSD querem? Que pátria as pessoas do DEM, do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSL, não sei, Patriota ou Aliança pelo Brasil, se conseguir as assinaturas, que é difícil, sem CPF inválido. Mas o que eu acho é que os partidos precisam responder essa questão. Porque se eles não responderem isso, eles não têm função no jogo político, senão o fisiologismo que só beneficia a corrupção e a falta de representatividade política. E eu acho que também essa resposta para que pátria queremos, ela parte muito, como o Thiago falou, da educação política e principalmente das bases. Se o PT surge lá na época da ditadura militar como partido ligado à teologia da libertação, às igrejas de base, né, a esse movimento, muito ligado à população, a círculos sociais que estão fora da política, de certa forma, mas que estão ali experimentando essa conscientização, essa educação política mesmo, atualmente isso se perde totalmente. E quem faz essa educação de base, que na verdade é uma desinstrução, são as igrejas aí que foram perdoados 1 bilhão de dívidas, né? Que estão aí fechados com o presidente, nessa trinca entre o militarismo, o lavajatismo e essas igrejas evangélicas, que, enfim, acho que é sempre complicado generalizar, mas essas grandes igrejas que defendem, né, a teologia da prosperidade, e estão ali ligados à bancada da Bíblia, a esse fundamentalismo religioso, que desinstrui as pessoas, né, nessa aproximação da base, e que elege vereadores, prefeitos, deputados, senadores e o presidente. Então, eu acho que esse é um elemento fundamental. Decidir que pátria cada partido quer, que nação a gente quer construir com cada uma dessas legendas que vão disputar agora em novembro as câmaras municipais e, enfim. Acho que isso é fundamental. E isso só pode ser construído com as bases. Se a gente não levar a educação política e não construir isso coletivamente nos âmbitos que as pessoas entendem ser fora da política, as redes sociais, os clubes, os esportes, e principalmente a igreja, que, enfim, é amplamente difundida no Brasil, a gente não vai ter essa resposta. Acho que isso eu tenho que colocar. Sim, muito bem. E eu acho que essa questão dessa falta de identidade que você citou, Gabriel, é muito mais evidente nos debates municipais, nas eleições municipais. Quando a gente vê, muitas vezes, uma pessoa que ela defende tudo contrariamente o que o partido dela prega, mas ela está naquele partido somente para sair candidata. Não está se preocupando com mais nada, né? Exige, né, essa autorreflexão de todos os partidos, como vocês mesmos falaram. Dando continuidade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o patriotismo. O que é, se ele é algo formal, engessado, ou se ele pode ser ensinado como 2 mais 2 é 4. O que vocês acham em relação ao patriotismo?
Tiago, pode começar ou é o Gabriel agora? Gabriel. A peteca caiu pro meu lado agora. Sim, sim. Eu acho que assim, para a gente definir o que é patriotismo, como eu falei antes, a gente precisa definir o que é pátria. E que pátria esse patriotismo está representando. Não é algo simples de falar, não é algo que a direita não é o que a direita propõe o patriotismo, que é usar o verde e amarelo, idolatrar os Estados Unidos e cantar o hino nacional e bater continência para o presidente. Não é isso o patriotismo. A gente precisa de uma discussão profunda sobre o que realmente significa defender os interesses nacionais, defender a nossa soberania e defender o nosso povo. Eu acho que também, retomando o 7 de setembro, o que a gente também precisa questionar, pensando nessas datas históricas, nesses marcos fundamentais, né, esses marcos fundadores nacionais, a gente também tem que pensar, para definir o que é patriotismo e o que é pátria, quem são os nossos heróis? Qual história é a real história do povo brasileiro que a gente precisa contar? Não é a história dos bandeirantes, não é a história de Tiradentes, que foi criado depois. A gente precisa de uma história nova também, eu acho. A gente precisa olhar para o nosso passado e não falar, tanto faz. São esses caras que estão aí mesmo, mas eles não são tudo isso, eles são só mulherengos e, enfim, não são figuras representativas. Porque se a gente olhar cada nação, cada país, ele tem seus símbolos, mas também tem um passado que é contado, que é ensinado nas escolas, nas cartilhas, que chega nas novelas, nos livros, nas séries, nas lives, enfim. A gente tem, em cada país isso existe. E no Brasil eu acho que existe um grande vácuo nesse sentido, que é fundamental para a gente definir o que é patriotismo. E que nação a gente vai defender? A nação que a bandeira é vinda da Casa de Bragança e foi trocada ali num jogo de cores, só o elemento interno, né? Que seria o céu do Rio de Janeiro em 15 de novembro. Que nação a gente vai defender? E para responder essa pergunta, né, a gente precisa voltar para o passado e ver qual é a história da nossa nação, quem é o povo brasileiro. Então, acho que são questões muito complexas que a gente precisa avançar bastante, mas que são fundamentais para a gente entrar nesse debate, nessa disputa pelos símbolos nacionais e a gente superar a polarização para, como o Thiago falou, a gente ter uma disputa por projeto, uma disputa pelo projeto A contra o projeto B, que conversem entre si e que as pessoas tenham também, né, educação suficiente para conseguir eleger o melhor projeto o que elas acreditam ser o melhor país. Então, eu acho que não é engessado, não é simples de responder, não é usar verde e amarelo, não é decorar o hino nacional, é muito mais profundo do que isso. Estou contigo e abro em alguns pontos. Gabriel, eu acredito o seguinte, a gente precisa revisitar a nossa história e reinterpretá-la. Mas aí nós chegamos num ponto crucial. Aonde nós vamos ver essa nova história revisada? Não é, sabe, o museu está fechado, pô. Essa aqui é a realidade. Os museus estão fechados. Você tem o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, que é um dos melhores museus do Brasil, e vai contar a história da Inconfidência, porque, ué. Mas está dentro de uma coisa, Gabriel e Gustavo e amigos, que se chama liberdade. Está aqui um valor que é comum. Ah, mas o Tiradentes, ele foi entregue por não sei quem. É uma história interessante, mas por que existe o Tiradentes? Por que alguém morreu e foi esquartejado num período ruim da nossa história, que era um período absolutista? Liberdade. E que tipo de liberdade era aquela? E que tipo de liberdade a gente quer hoje? Está aí um valor comum que a direita e a esquerda precisam ver. Bom, então, meu projeto de país envolve a liberdade. Liberdade ligada à democracia. Quando a gente olha para as diretas já, e a gente se arrepia todo. Quando eu olho para o Brizola, quando eu olho para o seu Ulisses Guimarães, Tancredo. Liberdade atrelada à democracia, que a gente praticamente não teve. Então, se bobear, se alguém morrer em alguma manifestação,
e eu não duvido nada que um bolsonarista esquarteje alguém, porque eles gostam disso, né? Tem gente monarquista por aí. Então, né? Olha só, o monarquista é tolerado hoje. Não, cara, você está defendendo um negócio horrível, que não deu certo. Que não deu certo. Então sai fora. Liberdade, democracia. Outra coisa que nos une, que eu acho bacana, e que aí é do povo português, mas a gente precisa apropriar disso. É o quê? O espírito de vanguarda. O Brasil, quando quer, ele faz. O povo português também atravessou o Atlântico e descobriu isso aqui. Mas tudo bem, é a história oficial, então vamos lá. Mas qual que é o valor que a gente tira disso? É matar pessoas para extrair o que tinha da terra ou você fazer uma coisa diferente e nova? Vocês entendem isso, Gabriel, Gustavo e amigos? Então, a gente já nessa prosa rápida, a gente encontrou um valor comum, que é o valor da liberdade atrelada à vontade geral, que é a democracia. Isso por si só já dá um baita de um negócio. Porque liberdade envolve liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de amar, liberdade com o próprio corpo. E não é um projeto liberal e nem conservador, porque é liberdade. Eu tenho a liberdade. Mas espera aí, você tem liberdade de expressão, só que você não pode ofender o outro. Isso aí não é liberdade de expressão, é crime. Está posto o nosso projeto nacional, Gustavo, Gabriel e amigos. É só a gente olhar para essa história e ver. Agora, como é que a gente olha para a história e vê? Ah, o Bandeirante era assassino. Tira o Bandeirante do Bandeirante da história. Ah, mas os tupis também brigavam entre as tribos, então vamos tirar os tupis. Não, mas aí o Zumbi dos Palmares, ele era um assassino também, porque numa guerra, né, ambos são assassinos. Então tira o branco e a gente vai eliminando, não vai sobrar nada. Esse é o ponto, né? Não sobra nada. Se a gente só for destruindo, né? Acho que nos últimos anos a gente tem um processo destrutivo da história. Né? Existe essa história oficial, a gente vai destruindo, vai eliminando, vai eliminando. Aí, os povos indígenas, que era algo que a gente deveria valorizar muito, que é uma grande riqueza que o nosso país tem, aí a gente fala, mas eles também eram canibais, eles também exploravam a terra. Coisa enfim. Horrível! Mas não sobra ninguém, né? Não faz sentido. Aí inventam que o Zumbi dos Palmares tinha escravos. Aí também elimina uma figura histórica que poderia ser fundamental para construir justamente isso que você falou, a ideia de liberdade, né? Que era exatamente o que ele estava lutando. Cara, é um valor intrínseco. A gente teve crise, por exemplo, a Confederação do Equador, que brigou pela independência, falando de independência, Gustavo, Gabriel, é liberdade. Queriam implantar uma república, valores republicanos. Ia na baioneta, Guerra dos Farrapos, briga. O melhor período do Brasil que eu mais gosto é o período regencial. Porque ali a gente discutiu um projeto nacional. Aí vem, né? Não, vamos. É a tal da unidade. Vamos manter a unidade. Traz o moleque de volta. Sabe, golpe da maioridade para trazer estabilidade. E o povo ainda quer monarquia no Brasil. Ou então Bolsonaro falando em democracia, só que ele exclui pessoas. E o brasileiro vai tolerando. Por quê? Porque esses valores que estão claramente na nossa história se perderam. Aliás, os historiadores não contam. Né? Acho que dá mais ibope falar, vamos tirar a estátua de fulano. Deixa lá o Borba Gato lá em Santo Amaro. Deixa. Até porque é com os erros que a gente aprende os acertos, né, gente? Não tem como a gente excluir o que é ruim, porque senão a gente vai chegar uma hora que a gente não vai saber o que é ruim, né? Sabe, viaduto Costa e Silva, né? O elevado Costa e Silva, que virou viaduto João Goulart. Pô, legal. Tá bom, mas sabe, se você não ensinar quem era o João Goulart e quem era o Costa e Silva, a pessoa não vai entender. Então é por esse caminho, sabe? Eu não gosto desse negócio de cancelar, sabe? Aqui em Santo André, só rapidamente, nós temos a estátua do João Ramalho aqui, um grande bandeirante, um grande reinol. Pô, tem gente querendo tirar o cara.
mas ele está dentro de um contexto, ele é uma pessoa totalmente sui generis nesse processo de bandeiras. E o povo, não, que é símbolo do... tem mais o que fazer, né? Eu também, eu acho que pensando nisso das estátuas, né, dos símbolos, ano passado, no começo do ano, eu fui para Balneário Camboriú. Assim que o Bolsonaro tinha sido eleito, né, bem em janeiro, e é uma das cidades mais bolsonaristas do país, acredito que até hoje, assim. E na orla da praia, eu fui caminhando, tinha uma estátua do João Goulart, porque aquela era a praia que ele mais gostava, enfim. Só que ela tá totalmente assim fora de um contexto, não tem nada explicando quem foi João Goulart, e as pessoas da cidade, isso não impediu que a cidade se transformasse em uma cidade bolsonarista. E acho que esses são debates profundos que a gente tem que colocar. Uma coisa que o Thiago estava falando também, e que eu penso muito sobre a história do Brasil. O povo brasileiro é um povo muito batalhador. E isso foi ocultado da nossa história de forma crucial, assim. É como se o povo fosse, assim, pacífico, inativo, não reagisse às mudanças, como se tudo ocorresse sem movimentação social, sem convulsão social. Mas não é assim. Se a gente retoma a história do Brasil, desde o do primeiro momento em que os portugueses pisaram o pé aqui, era guerra, era batalhas, cada um defendendo seu projeto, seus interesses, e isso é fundamental para o povo brasileiro, que batalha até hoje, batalha de outras formas, batalha para ganhar o sustento, batalha para pegar a condução, para passar na universidade, para ganhar uma eleição, para mudar a situação da cidade, do estado, do país. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode resgatar. Outro elemento que a gente pouco fala, pensando o patriotismo que a gente quer, né, que pátria a gente vai defender e se orgulhar, o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Se você pegar os prêmios de publicidade e propaganda, as melhores propagandas são brasileiras. A gente tem esse senso de inovação e de criatividade que é crucial, assim. Sei lá, pensar no futebol, né? Coisa que eu gosto muito. O spray para demarcar a falta, onde a barreira vai ficar, a extremidade do jogador, isso foi criado por um brasileiro. Então, a gente tem diversos exemplos de como a gente é um povo criador e que isso vai ser ocultado tanto pela direita quanto pela esquerda, e a gente não vai construir um projeto disso, a gente não vai tirar nada desse elemento que a gente acaba perdendo, né? E a gente caracteriza esse jeitinho brasileiro como algo negativo, a gente joga tudo pro negativo. Então, acho que isso é um ponto para a gente considerar. A gente precisa olhar para o nosso passado, para o nosso presente, para a nossa gente e formular realmente uma proposta que nos una, e isso não é difícil, como o Thiago falou. Isso tá dado, é a gente olhar para o passado com um projeto, com um interesse, não de destruir, de cancelar, de, enfim, criar barreiras, mas de criar unidades, criar proposições que unifiquem, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito bem, gente. Eu acho assim, essa questão do patriotismo, o maior problema hoje é que o pessoal que fala sou patriota, eles falam do patriotismo como se fosse uma conta de matemática. 2 mais 2 é 4 e quer enfiar a goela abaixo das pessoas, principalmente das crianças. E se esquecem que o patriotismo é um sentimento. E sentimento ou você tem ou você não tem. Então as pessoas precisam sentir o patriotismo, sentir orgulho do nosso país, né? E como que você sente orgulho de alguma coisa? Fazendo parte, dialogando, se sentindo representado e não se sentindo excluído, né? Concordo com o que vocês falaram, a questão de identificar pontos comuns. Isso para mim é fundamental na política. A gente não consegue fazer política somente com exclusão, mas sim com inclusão, buscando pontos em comum para a gente poder dialogar e expandir esses pontos em comum. É assim que eu penso, né? Eu acho assim, o nosso país tem tudo para dar certo, nós somos uma nação acolhedora, uma nação feliz, uma nação de paz, good vibe, de boa com qualquer país, né? Qualquer um que chega aqui entra e se sente em casa, né? Eu acho que esse é o maior tesouro da nossa nação e é o que mais me faz sentir orgulho de ser brasileiro. Né? A nossa pauta aqui está esgotada, não chegou mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrando, agradecendo a vocês a participação de vocês, obrigado por terem aceito o convite, e agora eu vou abrir o espaço para vocês
fazerem as considerações finais. Por favor. Agora quem começa? O Gabriel? Ou o Thiago? Acho que é o Thiago. Tá certo, gente. Olha, quero agradecer, é muito rico conversar com o Gabriel, é sempre sensacional. Gustavo, foi um prazer, obrigado por ter lembrado da gente e dizer que as coisas são assim. Ou a gente faz um projeto de nação e trabalha para ele, como eu pego o exemplo dos Estados Unidos para dar um cutucão em quem gosta bastante, principalmente o presidente Bolsonaro. Olha só o que eles fazem. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é o grande projeto daquela nação, é o propósito da nação. A causa justa é a Constituição, depois vem a guerra de secessão, né? E depois a Revolução Industrial, né, que eles fizeram, o grande salto, depois o Destino Manifesto, e depois vamos à Lua. Isso é causa justa. Mas o propósito dos Estados Unidos está na Carta de Independência. Onde está o propósito do Brasil? Se está na nossa Constituição, lá tem o preâmbulo, que é um texto muito bonito, e lá tem valores, liberdade, uma sociedade igualitária e tudo mais. Vamos resgatar isso e trabalhar para isso, cumprir o que está escrito. A Constituição não é um textão gigante com vários artigos e tudo mais. Ela é um projeto de nação que saiu em 88 e a gente não olhou para ele. Por interesses particulares, de direita e esquerda, e talvez do centro, mais do centrão do que de direita e esquerda, né? Porque tem que atender o centrão. Quero agradecer muito, deixar essa mensagem, qual que é o propósito, por que o Brasil existe. Essa é a grande coisa que a gente tem que falar. E fazer uma publicidade do meu livro, que está aqui, ó. O livro É Isso, 33 ideias que você precisa conhecer para a sua cidade. Isso aqui é um manual, um guia prático, principalmente para quem vai ser candidato ou para quem quer realmente pensar diferente para fazer a diferença. Então está aqui, está na Amazon, só digitar meu nome, Thiago Rocha de Paula. Você vai comprar o livro. Gabriel, faz e vamos tirar a ideia boa do papel. Obrigado, gente. Desculpa aí o discurso longo. Discurso de candidato, tá certo, tem que ter mesmo. Eu vou comprar o livro, esqueci de comprar, mas ainda vou comprar, fica tranquilo. Eu acho que respondendo rapidinho a provocação do Thiago, o Frei Vicente de Salvador, lá no início da nossa colonização, ele falou que o problema do Brasil já começava pelo nome, né? Que o propósito do Brasil já está no nosso nome, uma árvore de extração e para extrair nossas riquezas. Né? Isso já estão colocando lá atrás, só para dar uma provocada. Mas eu adorei o convite, muito obrigado pela participação, Gustavo, Thiago, é sempre um prazer conversar com vocês, estou à disposição aqui para dar meus pitacos, meus comentários, e acho que o 7 de setembro é um momento que a gente sempre reflete, né, porque todas essas questões, elas vão pintar na nossa cabeça uma hora ou outra, porque tem o desfile na rua, tem um historiador ou um escritor que aparece na TV, tem uma novela, tem um livro, tem as publicações, os memes. Então, no 7 de setembro, a gente sempre vai ter esses questionamentos. É sempre importante parar para pensar nisso. Infelizmente, não é todo mundo que tem esse tempo, essa educação, né, essa instrução, para conseguir realmente parar e pensar, puxa, o que aconteceu? O que aconteceu às margens do Riacho de Ipiranga? Por que isso está no hino? Por que a gente comemora o 7 de setembro? Então, a gente tem esse privilégio de poder discutir isso, refletir e tirar essas ideias do papel também. Como o Gustavo está numa live, está divulgando isso, e a gente tem que promover esse debate público, expandir isso o máximo que a gente pode, porque, como o Gustavo falou, o Brasil como diziam antigamente, o Brasil é o país do futuro, né? O Brasil é um país cheio de possibilidades, com uma gente muito rica, trabalhadora e, enfim, riquezas naturais fantásticas, um passado fenomenal, que você pode buscar o que você quiser, que você encontra na história do Brasil.
E a gente precisa valorizar isso. Não só como esquerda, mas como Brasil. A gente precisa valorizar nosso povo, nossa história, para que a gente construa um projeto de futuro, um projeto de nação. Então, eu acho que é com isso que eu fico aqui. Queria ter um livro também para divulgar, quem sabe em breve. Mas agradeço a participação, boa sorte para vocês na campanha. E é isso, muito obrigado. Foi um prazer participar aqui e debater com vocês. Obrigado mais uma vez, gente. Vocês que estão nos acompanhando, façam um cadastro aí na descrição do vídeo. E até a próxima terça. Eu também não tenho livro para divulgar, mas eu tenho as lives. Até a próxima terça, pessoal. Obrigadão, viu?